você já passou por algum tipo de perrengue por diferenças culturais, é o que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Franci Raposo passando aqui na tua telinha em pleno domingo de sol para a gente conversar sobre choque cultural. Quais são as diferentes culturas que a gente encontra hoje no globo, que seja em outros países, que seja aqui no Brasil, que a gente pode dialogar e trazer para você informações para não passar nenhum tipo de perrengue. Se você acha interessante esse vídeo, se senta aí que a gente vai conversar hoje sobre choque cultural. É muito comum quando a gente viaja, que seja para algum lugar mais próximo ou para um outro país que fica bem mais distante da nossa casa, a gente ter esse choque de cultura, ter essa diferenciação. Poxa, nessa cultura, essa sociedade, eles se alimentam dessa forma, eles comem basicamente isso aqui, ou eles têm o hábito de beber tal coisa, ou tem tal dança típica. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque são essas diferenças, essa multiplicidade cultural que transforma esse país, esse planeta, nesse grande mosaico. Porque o que é a figura de um mosaico? São várias partes formando um todo. E é bem interessante quando a gente pensa isso sobre a cultura. Se a gente for parar para pensar, só aqui no nosso país já tem uma diferença cultural muito grande. Se a gente for parar para reparar nas regiões, a gente vai ver que tem singularidades típicas de cada uma. A região norte, a nordeste, a sul, a sudeste, a centro-oeste. Então, dentro do mesmo estado, a gente já vê essas diferenças. Imagine saindo para outro estado e outro país. Ah, Franci, mas o que a gente não pode fazer quando a gente está falando sobre cultura? A gente não pode ter nenhum tipo de preconceito ou achar que a nossa cultura é inferior ou superior à outra. Porque quando a gente entra nesse tópico, quando a gente entra nesse assunto de cultura, não existe uma melhor que a outra. Existem sim diferenças e precisamos estar de mente aberta para quando a gente vai viajar, entender essas diferenças. Então é muito comum a gente achar estranho, às vezes, um determinado hábito alimentar. Vamos pensar naqueles países tipo Tailândia, Índia, que tem uma gastronomia bem específica. Já pensou se a gente chegasse nesse lugar e dissesse assim: ai, que coisa terrível, eu não vou comer isso, eu não acho isso legal, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se ponha no lugar do outro. Será que você, como um habitante daquela cidade, daquele lugar que você está visitando, você iria gostar de ver uma pessoa que não é da sua cidade falando isso, aquilo, aquilo outro sobre o hábito culinário, gastronômico daquele lugar? Nananina não. Já pararam para pensar também o que é que os turistas falam quando vêm aqui para o Brasil? É bem interessante a gente fazer esse exercício, não é? Então, é essa prática da empatia, de se colocar no lugar do outro, que torna essa situação extremamente prazerosa e de um aprendizado imenso. Imagine você ler sobre a cultura de determinado lugar, também você poder viajar para esse lugar. Certamente, o que você vai aprender viajando para esse lugar vai ser muito mais enriquecedor. Porque uma coisa é você ser turista, outra coisa é você ser viajante. Mas, Franci, qual é essa diferença? O turista, ele vai apenas para conhecer os pontos turísticos. O viajante não. O viajante, além de conhecer esses pontos turísticos, ele vai presenciar, ele vai ter essa vivência. É uma emoção diferente. Não vai apenas pelo ponto turístico, mas também pela vivência, pela experiência, pelo momento de viver aquela experiência única. Cada vez que você vai a um lugar, mesmo que seja o mesmo lugar, nunca será da mesma forma. Sempre vai ter uma coisinha diferente que vai sempre encantar e chamar sua atenção. É por essas experiências que a gente precisa pensar quando a gente for viajar. Se lembra que a gente falou aqui em vídeos anteriores sobre planejamento de viagem? Isso. Pense também nesse planejamento de viagem para essa cultura. Antes de você viajar, dá uma olhadinha, procura saber
busca lá na internet quais são as principais características desse povo, quais são os itens culinários que mais lhe apetece, que você mais vai gostar. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que tem um hábito alimentar mais saudável, né? Tem uma alimentação mais leve. Imagine você de repente comer algum tipo de aperitivo na Bahia, por exemplo, que é uma comida mais condimentada e mais apimentada. Ou no México, por exemplo, que é tão conhecida pela sua pimenta mexicana. Imagine só, você precisa se preparar. É muito interessante quando a gente fala sobre cultura, sobretudo sobre essa multiplicidade cultural, esse mix cultural que a gente tem no nosso planeta. Bogotá, China, Tailândia, Índia, América, Brasil. Então é muito interessante a gente pensar de uma forma ampla e de uma forma que consiga abarcar toda essa multiplicidade cultural que existe e que está aí para poder a gente conhecer e viver, como fala o nosso rei, viver esses momentos lindos. Conte com a gente para sempre indicar para você os melhores passeios, as melhores aventuras na sua próxima viagem, de forma planejada, gastando menos e viajando muito mais. Um forte abraço para você. E outra coisa, não se esquece, para poder viajar e não passar nenhum tipo de perrengue por conta de uma outra língua, não se esqueça lá do pessoal da Wizard. A Wizard Idiomas, super parceira aqui da Raposo Turismo, traz para você, cliente e amigos da Raposo Turismo, um super desconto para não passar perrengue na sua próxima viagem, hein? Então, corre lá, se inscreve, faça logo a sua matrícula na Wizard nas unidades Casa Forte e Imbiribeira. Em apenas 6 meses a 1 ano, você consegue ter aquele inglês apto a viajar e não passar perrengue, que é o principal, hein? Wizard Idiomas não deixa você na mão. Chegue lá e saia falando inglês perfeitamente, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus e até mais!